É igual a Gisele está fazendo o nosso rio ficar marrom. É o que está fazendo, não tem um lugar para a gente jogar lixo eletrônico, madeira e tudo mais. Então isso vai tudo para o rio também. Então, mais que fazer um projeto enorme que, em relação a indústrias e a coisas dos produtos químicos, o que tanto a Copasa quanto o projeto pode estar fazendo no dia a dia para incentivar os moradores aqui da cidade a diminuir isso. Então é uma coisa assim, que eu queria falar e eu acho muito válido também. Porque antes de a gente ver o âmbito maior, a gente tem que focar no pequeno para construir um grande território. Só complementando uma questão que foi falada, assim, isso que a gente está realizando aqui hoje, se for uma audiência pública, é uma audiência pública popular, né? Então ela está utilizando o espaço da plenária aqui de Três Corações, mas na realidade não é um evento público oficial, tá? Para passar a palavra para a Copasa, né, e também para a gente buscar também ter outros momentos de participação, porque pode ter questões que as pessoas acreditam que não foram respondidas, então tem que voltar a palavra deles. Queria passar antes aqui para a palavra do professor Eduardo Castella, que ele é da FATRI de Cambuquira, que vai ser a cidade que vai estar recepcionando o terceiro encontro. E também o Amado aqui vai passar a folha, para quem não preencheu no check-in o e-mail, a gente pede para que vocês coloquem os dados de vocês nessa folha, quem tiver que sair antes, tá? Ou, se for melhor, enviem um e-mail, tirando o ponto .br lá, rioverdeviva@gmail.com, e dessa forma a gente cadastra vocês para receber as informações. Então os alunos que estão saindo é porque a professora já havia informado, então a gente está ciente. Não deixem de se engajar, por favor, na página do Rio Verde Vivo, ok? No Facebook. Só rapidamente, meu nome é Eduardo Castella. Saber, em Eloy Mendes, por exemplo, está sendo feito agora a estação de tratamento de esgoto aqui em Três Corações, mas muitas cidades, principalmente a montante do Rio Verde, como é o caso de Cambuquira, não tem estação de tratamento de esgoto, e a gente não sabe, eu particularmente não sei, gostaria de esclarecer, que tivesse esclarecimento, de qual que é o plano para cidades como Cambuquira, se vai ter a estação de tratamento de esgoto ou não. Lá foi começada a construir, só que por uma série de questões foi interrompida a construção, e o esgoto de Cambuquira continua sendo in natura, jogado ainda e vai cair nas bacias daqui da nossa região. E então gostaria só de entender qual que é o plano para várias outras cidades que a montante do Rio Verde não tem tratamento de esgoto ainda. Uma última fala aqui, antes de passar a fala para a Copasa. Boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou médico e realmente a gente tem essa preocupação com a área da saúde da população, e a água a gente considera como o primeiro nutriente essencial. E ficaria aqui uma questão, talvez uma sugestão, porque todas as medidas levantadas, todos os problemas merecem soluções, mas provavelmente são soluções a médio e longo prazo. A questão da legislação, regulamentação e as fiscalizações de todos os aspectos. Mas a minha sugestão, se for viável para todas as entidades envolvidas a nível municipal, se houvesse uma possibilidade de haver pelo menos a captação a curto prazo de uma outra fonte de água para a população, ou parcial, que pudesse reduzir esse impacto que nós sofremos, que não é totalmente ainda avaliado pela demonstração da doutora Ângela. Nós sabemos que a situação provavelmente é mais grave. Na saúde nós já temos suspeitas e algumas comprovações de grande parte das doenças acometendo as nossas crianças, inclusive, como já foi falado. E na prática clínica eu tenho comprovado isso realmente, o aumento das patologias. E a grande suspeita são os contaminantes na água. Então, em vista disso e tudo mais, eu acho que uma sugestão que poderia ser levada para todas as entidades, inclusive na Copasa, que seria uma sugestão, se houver possibilidade, era um anseio antigo, e antigamente, antes da captação do Rio Verde, a água já era captada, parece, há muitos anos atrás. Se houver possibilidade de uma outra forma, essa seria a minha pergunta e ao mesmo tempo uma sugestão, uma outra fonte de captação de água mais pura e de mais fácil tratamento. Obrigado.
Então vamos agora passar a palavra, né? Primeiramente aqui a Copasa, a senhora Inês Luz, Deus, e Luiz Eduardo, e também se quiser convidar os demais técnicos aqui para comparecer, fique à vontade. Eu vou deixar por último a questão do odor, do cheiro da água, que foi citado no evento que ocorreu. A Copasa vai dar um esclarecimento sobre isso. Então vamos por ordem aqui. A respeito da tarifa, eu vou repetir, a Copasa ela não cobra, ela cobra 95% quando o esgoto é tratado, dos bairros onde coleta e faz o tratamento, e dos bairros onde ela coleta, ela cobra 35%, então não é 100%. Em Três Corações hoje, na ETB do P, são tratados 35% do esgoto coletado, e 35% é cobrado a tarifa de tratamento que a gente chama de EDT. Quanto, em segundo lugar, aqui sobre prazo de obra. No primeiro debate, já houve um esclarecimento da Copasa sobre esses prazos e sobre a implantação do sistema de esgotamento sanitário. Então, eu penso que, assim, que a discussão e o debate não seria em cima de prazo de implantação. Houve já esclarecimentos junto à Prefeitura, onde a Copasa mantém celebrado um contrato, e esses prazos são repactuados, a Copasa presta sempre esclarecimentos. Quando a gente inicia a implantação de um sistema de esgotamento sanitário do porte de cidades como Varginha, como Três Corações, no caso de Três Corações, 10 estações elevatórias e não 6 elevatórias, como foi citado. Algumas regiões, como Canto do Rio também, Santa Teresa, estão sendo implantadas elevatórias. São muitos metros de interceptores, de redes coletoras, onde a Copasa muitas vezes depende de órgãos ambientais. Em Três Corações, para vocês terem ideia, já houve mais de 300 negociações de área, muitas vezes para que a gente possa implantar os nossos interceptores, negociações com proprietários. Então, a Copasa ela é transparente junto ao poder concedente, que nos concedeu o contrato, e ela vem sempre dando esses esclarecimentos. Então eu penso também que uma cidade como Varginha, como Três Corações, que já teve mais de 100 milhões de investimentos implantados em esgoto na cidade, que terá até 2021, que não importa que eu falo o prazo de outubro de 2020, janeiro de 2021, mas com certeza a meta é para o final de 2020, Três Corações terá 100% do esgoto tratado, daquilo que coleta, e isso não é realidade Brasil, isso é uma realidade Três Corações. E quando eu falo de Varginha, onde nós temos consolidado um sistema de abastecimento de água, com 98% de atendimento, um esgoto tratado, e hoje também um resíduos sólidos, nós recebemos no nosso aterro sanitário cerca de 120, 130 toneladas de resíduos em nosso aterro sanitário. Eu falo que isso nem é a realidade Brasil. A Copasa, sim, ela tem um plano de investimento que é cumprido. Isso é aprovado por um conselho de administração. Em relação a Cambuquira, hoje nós estamos aí com uma obra de água, e após a obra de água, a Copasa ela terá metas também para a implantação do sistema de esgotamento sanitário. Então, eu não falo de prazo. 2015, 2016, nós buscamos, sim, nós buscamos alcançar essas metas. A Copasa busca atingir esses prazos.
mas muitas vezes no decorrer de obras complexas, como é de sistema de esgotamento sanitário, nós dependemos de órgãos ambientais. Em relação ao tratamento e às análises, eu gostaria de corrigir que hoje a portaria 2914 ela foi substituída pelo anexo 20 da consolidação número 5 do Ministério da Saúde. A Copasa obedece os parâmetros. Nós realizamos análise hoje em 4 níveis de laboratórios esses acreditados pelo Inmetro, e esses resultados são transparentes, são divulgados nas faturas, são divulgados para o Ministério da Saúde. Então, e eu não vejo outra empresa mais fiscalizada do que a Copasa. Eu recebo Ministério Público, eu recebo Polícia Ambiental, FEAM, SUPLAN. Então, assim, eu não sei que nos municípios onde o município, a prefeitura, o município opera os sistemas, se tem essa fiscalização. Não posso falar, não tenho propriedade para isso. Mas como gerente da Copasa, eu posso afirmar que nós somos fiscalizados por todos esses órgãos. Além disso, ainda somos regulados por uma agência reguladora, a ARSAI, que regulamenta e nos fiscaliza. E a Copasa é transparência, a divulgação é feita, nós disponibilizamos essas informações nas faturas de água e também para o Ministério da Saúde. Em relação aos agrotóxicos, a Copasa tem mantido uma relação bem próxima com as secretarias de saúde através de reuniões, uma vez que os resultados divulgados da mídia, eles não refletem a realidade, e nós estamos mantendo essas reuniões justamente para levantar todos os dados e termos, né, a própria Secretaria de Saúde ter um resultado real para esclarecer a população, porque esses resultados divulgados da mídia não sabemos a origem e nem a fidedignidade deles. Então, a Copasa é parceira junto com o Ministério da Saúde, né, Luiz Eduardo? A gente tem mantido, nós temos levantado todos os resultados de análise de agrotóxico. A Copasa, ela vem divulgando, parece que não foram copiados em sistemas de informação dentro da realidade, por uma questão até de unidade. Houve aí uma questão de unidade usada pela Copasa, a unidade é utilizada, o Luiz Eduardo, ele é o gerente de apoio à gestão, que é responsável por essas análises, por essa divulgação de resultados. Ele pode explicar melhor. Eu queria ressaltar aqui também que o objetivo do coletivo, parabéns, Diego. A Copasa também ela converge nesse objetivo através de programas institucionais, porque a água hoje é o nosso principal insumo e nós temos que mantê-la, é de todo o nosso interesse mantê-la. E a Copasa tem aí o Pró-Mananciais implantado. Alguns dados eu trouxe aqui do Pró-Mananciais, que nós já fizemos cerca de, nas nascentes, nas matas ciliares, quase 50 mil metros de cercamento. Nós já implantamos aí quase 30 mil mudas nativas, né? Então a Copasa ela converge nesse objetivo, porque nós temos todo o interesse de manter esse Rio Verde. E por isso nós temos esses programas, o programa Chuá, o Pró-Mananciais, que recupera aí as microbacias, né? Então é isso que eu queria deixar aqui. Agora eu preciso, acho que a população merece um esclarecimento sobre essa questão do cheiro do odor. Eu vou passar a palavra para um técnico, para o Luiz Eduardo, primeiramente, para fazer todos os esclarecimentos sobre
a ocorrência aí do cheiro de barro, de cheiro, odor, né, que tem uma explicação técnica. Eu posso assegurar a todos que a Copasa tem uma equipe técnica competente, soube mobilizar essa equipe técnica de biólogos, de químicos, para que nós pudéssemos hoje aqui estar dando esse esclarecimento a todos os presentes. Passo a palavra para o Luiz Eduardo. Antes do Luiz Eduardo se manifestar, eu queria deixar claro o seguinte: a portaria de 2914, ela integra essa outra que a senhora falou, a portaria número 5, que foi feita agora recentemente, ela entrou integralmente, são todos os artigos. Ela é um anexo daquela portaria que foi composta por várias. Essa outra, ela consolidou todas as informações do Ministério da Saúde num só documento. Então, ela não é uma alteração daquilo que eu falei. Isso porque eu olhei as duas, é por isso que eu estou falando isso. Então, todas aquelas substâncias, elas estão válidas. E elas não foram entregues a nós. E uma coisa que espanta é porque veio, eu volto a dizer, não veio consolidado. O material que a Copasa enviou é uma coisa enorme. Aqui, ó. É muito maior do que uma resma. Papel. E isso é uma informação que não foi trabalhada. Então, se existem essas análises, se existem esses cuidados, devia estar consolidado nessas tabelas. Eu nem seguro porque é muito pesado. Mas, enfim, eu volto a questionar os exames que não foram feitos, porque apesar do tempo que demorou para responder, mais de um mês, é um material que não tem nada de 2019, não tem aquelas informações, eu assumo total, pode olhar aí, não tem, entendeu? Então, as substâncias realmente, elas não foram pesquisadas, aquelas que constam na portaria. Então, a minha fala é para reafirmar o que eu disse, tá? Boa noite a todas e a todos. Na pessoa do vereador Éder, eu cumprimento os demais componentes da mesa. E eu vou complementar muito o que a Inês falou aqui já, que ela praticamente passou por todas as perguntas, mas eu até vi que o senhor Carlos saiu aqui da plenária, e só complementando o que a Inês falou, há muitos anos já a Copasa não define tarifa. Quem tem a responsabilidade no estado de Minas Gerais é a agência reguladora. Então, com relação ao esgotamento sanitário, existem duas tarifas. Aquela tarifa que você cobra, que a Copasa cobra para operar o sistema em termos de coleta e manutenção das redes, é um percentual. Aí, pegando um gancho no que a Débora falou, a gente tem um número excessivo de manutenções na rede. É necessário intervir diariamente na rede, muito em função do que é lançado na rede coletora. Infelizmente, a gente precisa avançar ainda em termos de educação ambiental, como já foi dito aqui também. E o óleo de fritura, o óleo usado, ainda assim, muitas pessoas têm o hábito de lançar esse óleo na rede coletora. Isso entope a rede. Aí nós vamos ter um possível extravasamento de esgoto no posto de visita. Então, tudo isso gera um custo onde a ARSAI define esse percentual. E a outra tarifa é a tarifa, vamos dizer assim, completa. É a tarifa que cobre tanto a coleta, a manutenção e o tratamento. Então, é a ARSAI que define esses percentuais. Com relação ao que a Débora também falou, existe sim uma forma de vocês participarem aqui em Três Corações, de ações pequenas, mas que, se somadas, vão fazer a diferença. É por meio do programa Pró-Mananciais, né? Onde existe um coletivo, que a gente chama de colmeia, né? Não é para competir com o coletivo Rio Verde, mas é um colmeia com a representação de várias entidades do município, que tem como principal objetivo implantar ações de recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das águas do Rio Verde. Então, a gente já deixa o convite aqui para vocês participarem do colmeia. Ele é aberto, não é um coletivo fechado,
e ali as ações são discutidas, são implantadas. A Copasa tem um aporte financeiro, até por questões junto à Arsai, a Copasa é obrigada a investir, então esse dinheiro é carimbado, não pode ser investido, utilizado em outras situações. Então tem lá uma série de ações que você pode, né, empreender na bacia aqui Três Corações. Então não sei se você já conhecia, mas fica o convite aqui. Vou pedir o Flávio, que é o nosso encarregado aqui, para te procurar depois. Tem um calendário de reuniões, né? É bastante organizado, então acho que vale a pena você participar. Gostei muito da apresentação do Rony Peterson, porque você falou aqui umas 3 vezes sobre a questão da extração de areia, que tem a ver com o problema que nós tivemos aqui, não só em Três Corações, mas em Varginha, com relação ao odor e ao sabor da água. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Com relação ao que o doutor Janice comentou também, de uma outra possível fonte de captação, é bom informar aqui nessa oportunidade que a Copasa ela tem uma divisão de recursos hídricos em Belo Horizonte e ela acompanha mensalmente, né, não só a parte de qualidade, mas também a parte de quantidade de água dos mananciais onde ela capta água. Então essa divisão é responsável por fazer esse monitoramento, né, e ela vai avaliando, né, a evolução, né, do curso d'água, e quando há algum indício, né, por meio dessa análise, os técnicos dessa divisão eles vêm a campo, fazem um estudo e nos apresentam um relatório de avaliação de fontes de produção. Existem critérios locacionais, onde você procura captar o mais próximo possível para facilitar todo o trabalho de bombeamento, de tratamento, mas a gente vai, como você comentou, da gente registrar os avanços, né? A gente vai levar essa questão para ser avaliada internamente. E falando em avanço, Diego, acho que é importante registrar isso aqui, que hoje nós temos a presença de prefeitos e vereadores de outros municípios da bacia. Eu acho que é super importante esse envolvimento deles, porque são eles, né, que definem muitas das coisas, né? Então acho que a terceira reunião em Cambuquira já fica aí, né, o desafio de ter mais vereadores e prefeitos para que juntos possamos caminhar. Eu sou engenheiro da Copasa, né? Estou hoje na gerência da divisão de apoio operacional e hoje eu sou vice-presidente do Comitê de Bacia do Rio Verde. Trabalho junto com a Estela e a gente está nessa luta aí há mais de 10 anos. A gente sabe que não é fácil quando a gente fala de saneamento no Brasil. É tudo mais, né, um ritmo não é o que a gente gostaria que fosse implementado, mas eu vou repetir uma coisa que eu falei em Varginha no primeiro debate, que eu tenho que falar aqui em Três Corações. Quando eu entrei no Comitê de Bacia do Rio Verde há 10 anos atrás, o nosso presidente, não sei se era o Valentim, mas ele falava uma coisa muito importante, que dos 31 municípios da bacia, 4 deles, Varginha, Três Corações, Caxambu e São Lourenço, representavam 60% de toda a carga orgânica lançada no Rio Verde. Naquela época, somente Varginha e Caxambu já tinham seus esgotos tratados. Hoje, temos ainda Varginha, Caxambu, Três Corações. Já tratamos a bacia do Rio do Peixe, estamos aí por, né, iniciar a operação da bacia do Rio Verde. Saneamento é assim, gente, não é da noite para o dia. A gente sabe a complexidade de implantar uma obra como um sistema de esgotamento sanitário, e é importante que a gente avalie a tendência, a evolução. Seria muito pior se nós estivéssemos aqui discutindo que nada foi feito. Então, acho que em termos de avanço, a gente está colocando. Mais um avanço que a gente quer colocar aqui, Diego, e demais, após o primeiro debate em Varginha, a Copasa vem se reunindo regularmente com a Secretaria Estadual de Saúde, né? A Secretaria, por sua vez, vem capacitando os municípios e nós definimos uma nova regra de encaminhar os resultados. Eles eram encaminhados por e-mail e às vezes no município a pessoa sai naquela gestão, entra outra pessoa e às vezes não atualiza o e-mail, mas a Copasa sim encaminhava regularmente os resultados. E nós, nessas reuniões, foi detectado uma confusão mesmo que a Inês colocou. Eu não vou aqui entrar na parte muito técnica, mas tem a ver com limite de detecção e limite de quantificação de cada parâmetro que é definido na portaria.
A forma que nós passávamos para o município o resultado, para que o município alimentasse o CISÁGUA, que é o Sistema do Observatório de Saúde, tinha uma divergência. Isso, eu creio que a notícia que foi veiculada sobre os agrotóxicos tem muito a ver com isso, com essa questão de confusão entre o que vem a ser limite de detecção e limite de quantificação. Então a gente está fazendo um trabalho agora junto com a Secretaria de redigitar todos os resultados desde o segundo semestre de 2014. Isso está dando um trabalho grande para a gente. Nós recebemos de todos os municípios da regional de Varginha essa solicitação, bem como da Secretaria. Então a gente está fazendo esse trabalho, então daqui para frente essa questão de recebe ou não recebe, para nós vai ficar resolvido. Com relação ao cheiro, né, e o gosto da água, que eu acho que é uma coisa que está aí na pauta, semana passada a gente foi surpreendido por essa questão desse cheiro, né, semelhante à terra molhada. Prontamente a gente acionou todas as equipes operacionais e de controle de qualidade de água, composta pelos nossos químicos, biólogos, tudo que nós tínhamos à disposição para deflagrar um processo de identificação da causa. Porque quando você não sabe a causa diretamente, as ações têm que ser muito bem pensadas, planejadas e executadas. As primeiras análises que nós fazemos aqui em Varginha, todas apontavam uma normalidade. E, em paralelo, a gente passou a alterar alguns produtos químicos, nós retiramos alguns outros produtos químicos, trouxemos o maior especialista do Brasil, que é empregado da Copasa, o doutor Fernando Jardim, na parte de algas, para que ele pudesse nos ajudar. E ele mais a nossa equipe, nós identificamos uma espécie de alga no Rio Verde, que para nossa surpresa nunca tinha sido detectada, e ela se alimenta praticamente de areia sílica. É uma alga que não tem nenhum risco à saúde humana, ela não é tóxica, né? Eu quero afirmar isso aqui, que não existe nenhum risco. O que aconteceu é uma pequena alteração no sabor e no odor. Isso é natural do mecanismo dessa alga. Foi identificada a espécie, eu não vou me atrever aqui a falar os nomes, a nossa bióloga está aqui, depois ela pode falar, mas uma vez identificada, todas as ações que deveriam ser feitas foram feitas num curto espaço de tempo e assertivas. Antes de vir para cá, para essa reunião, estive na nossa estação de tratamento e a água é normal. Graças a Deus foi totalmente resolvida há mais de 3 dias e a resposta que a Copasa deu foi muito rápida. Nós acionamos todos os órgãos de controle para comunicar e a situação está sob controle, né? Por que aconteceu isso, né? Segundo o nosso professor, doutor Fernando Jardim, muito em função da baixa quantidade de água do Rio Verde, a gente está no período de estiagem. A gente está no final da bacia, né? Final do rio. Então, o rio é um ser vivo, né? E muitas atividades acontecem ao longo, desde a cabeceira até aqui. Você falou, a sua apresentação responde tudo isso, né? Deixo aqui reforço para os vereadores dessa casa, para a plateia, né? Que não existe nenhum risco à saúde da população, não só de Três Corações, como de Varginha. O ideal seria que nós trabalhássemos por bacia hidrográfica, né? Começando a tratar de cima para baixo, né? Mas, inclusive, a lógica da bacia hidrográfica é muito interessante, mas a coisa acontece no território do município. Por isso que eu falo da importância de termos aqui vereadores, prefeitos, né? De se conscientizar dessa necessidade de tratamento de esgoto. E também seria, a meu ver, Ângelo, também gostei da sua apresentação, se nós tivéssemos o privilégio de termos tratamento secundário em todos os municípios, né? É uma discussão que a gente tem lá, às vezes o órgão ambiental até fala isso com a gente, vamos implantar um terciário na cidade tal. Aí sendo que ali para baixo tem outra cidade que não trata nada, então é dinheiro jogado fora. Então nós deveríamos trabalhar mais de forma integrada, por bacia, e começar de cima para baixo com secundário. Essa é a minha opinião pessoal, né, que seria de bom tamanho. Depois vamos pensar em terciário, né?
Hoje nós temos pessoas que não têm nem água encanada para tomar, falando em terciário, né? E respondendo também a pergunta que você fez para o nosso colega da Suprano, com relação ao tratamento, existe uma grande equipe de técnicos da Copasa, que quando tem a missão, né, de fazer a concepção do sistema de tratamento, são verificadas muitas situações, questão locacional do melhor ponto, né? Mas principalmente em função da legislação vigente do Estado de Minas Gerais. O projeto é concebido, né, e uma série de documentos juntados são encaminhados para o órgão ambiental, que nos concede as licenças prévias de instalação e depois de operação. Depois de iniciada a operação, nós temos várias condicionantes para cumprir ao longo da operação. E essas informações são encaminhadas para o órgão ambiental fazer a devida, conferir se está de acordo com o que define a legislação. E é assim que acontece. Eles fazem visita às nossas estações, geram os relatórios, às vezes geram autos de infração também, né? Nós somos uma empresa que, às vezes, acontece alguma situação. Então é assim que funciona. E cabe ao órgão ambiental, que também tem uma equipe multidisciplinar que avalia todos os projetos, né, para, através de um parecer único, conceder a licença. Um minutinho só. Isso eu sei. O que eu estou levantando quando eu falei aquilo é uma outra coisa. É que na medida que não está tratado, isto não deveria ser uma coisa que inviabilizasse uma PCH, entendeu? Nesse sentido que eu falei, porque o estudo de impacto ambiental da PCH parte do pressuposto que a água fica parada, tudo bem, entendeu? E quando você ainda não tem uma situação que possibilita que a água fique parada sem esse tipo de resultado. Foi só nesse sentido que eu falei. Eu sei exatamente como é que é o licenciamento. Né? Luiz, só para a gente ter uma dinâmica para que muitas entidades aqui possam manifestar hoje aqui, né, para ter também avanços desde a última edição, só para a gente buscar ser agora, a partir desse momento, mais diretos, né, para a gente ter essa dinâmica aqui, né, para que outras pessoas possam manifestar. Dos pontos das perguntas que nós tivemos da plateia, de algumas questões que eu anotei aqui, uma coisa que eu anotei para falar com a Ângela, que eu queria ter falado lá em Varginha, mas eu não tive o tempo suficiente, lá, se apresentou lá e aqui também. É uma questão que a gente está vivenciando, que o órgão ambiental, ele nos entrega a licença com condicionantes. E uma das condicionantes é o programa de automonitoramento. Tem ali quais os parâmetros deverão ser analisados e com qual frequência. Ok? Então a Copasa cumpre aquilo que está na licença de operação. A Arsai, ela está começando a interferir nisso. Não sei se você se lembra, lá em Varginha, você fez um recorte de um relatório que a Arsai fez, nos apresentou de uma inspeção numa rede nossa, que o parâmetro sólidos e suspensão totais não tinha sido apresentado. E você colocou de uma forma como se a Copasa estivesse faltando com aquele resultado. A Copasa não fazia mesmo, porque não está incluído lá na nota técnica da FEAM, que é a número 2, de exame de imóvel, esse parâmetro. Mas a Arsai entendeu que seria devido. Aí o que nós fizemos enquanto Copasa? Pô, gente, o ideal seria a Arsai conversar com a SEMAT, com a FEANS, né? Para definir uma regra única. Nós, Copasa, internamente nos reunimos, vamos decidir em fazer o parâmetro para atender a Arsai, e a partir de fevereiro desse ano, a gente incluiu esse parâmetro na nossa programação, e o parâmetro está sendo monitorado. Então, só para esclarecer, que às vezes a gente não é que sofre, mas a Arsai entrando
na competência, às vezes, de uma outra entidade e gera um certo conflito. Tá? Luiz, a gente pode passar para outros membros da mesa aí? À vontade. Por favor. Então, pessoal da mesa, quem quiser se pronunciar, por favor, bem breve, tá? Para a gente ter essa oportunidade de várias pessoas manifestarem. E se apresente também quem é. Meu nome é Éder, vereador de Três Corações. Queria comentar algumas coisas, inclusive uma que nós falamos lá em Varginha, que a senhora Inês falou que não tinha dados, depois eu apresentei os dados, não sei se os dados chegaram a ela, mas tem dados e assinados pela senhora, sobre a média de tratamento de esgoto de 2018. E a média, quando eu falei que era 11%, eu errei, realmente eu errei, não dá 10%. A média é menos do que eu falei. Quando eu falei que isso, 10% que vocês retiram do rio, que é 200 litros por segundo, segundo uma ata de reunião com os membros da Copasa, que eu também tive aqui em Três Corações em 2018. Então, em 2018, realmente, pelo que eu falei, era isso, é a verdade, porque foi assinado pela senhora e pelos membros da Copasa. Então, eu tinha assim dados, quero pedir desculpa a maneira que eu me dirigi, mas também eu fui um pouco ofendido na ocasião, me senti, porque estamos numa casa política e somos nós que decidimos quando contrata ou não a Copasa, de que maneira tem que ser feito o contrato. Infelizmente, em 2014, eu não estava aqui em Três Corações, quando foi renovado o contrato com a Copasa, senão eu não votaria a favor. Eu acho que, da maneira que é colocado, parece que é favor que a Copasa está fazendo. Quando a água chega na nossa casa, nós pagamos por ela. E pagamos um preço bem alto, na minha opinião. Quando o esgoto sai da nossa casa, que é nos cobrado essa tarifa de coleta de esgoto, ela nos cobra 50% para levar até a ET. E é jogado no ribeirão mais próximo. Por que é o mesmo valor? Para mim está errado. Quando é levado até a ET e diz que é para ser tratado, e aí é um problema seríssimo para o nosso rio, e quando nós tiramos 200 litros por segundo e tratamos nem 10% disso, é um problema muito grande, que vai causar o que está acontecendo, alimentar aquelas algas que estão lá em Varginha. Então é disso que eu estou falando. Parece, sabe, é um mundo, na minha opinião, um mundo de fantasia. Eu não consigo acreditar no que a Copasa fala mais. Uma empresa que demora 1 ano para fazer uma análise de água, como é que eu vou acreditar que essa água aqui eu posso beber? Eu acho que não pode. Eu acho que não pode. Quanto tempo faz que não faz essa análise? Da maneira que deve ser feita? Alguém pode falar que essa água é boa para se beber? Eu não consigo. Um ano quase sem fazer essa análise da maneira correta. Temos muitos problemas com donos de terrenos. Antes de nós entrarmos com a CPI, a Copasa ficou quase 3 anos parada sem fazer obras para concluir essas estações de tratamento, essas estações elevatórias, essas redes coletoras. Por que ficou 3 anos? O povo estava pagando nesse período. Ficou 3 anos pagando, continua pagando. Então, para mim, isso é direito do consumidor. Eu estou pagando e não estou levando. E depois tem uma questão de saúde, que eu acho que essa água não é saudável para me beber. Então, são duas questões. Então, assim, na minha opinião, a Copasa não faz parte da solução do problema, ela faz parte do problema. Na minha opinião. Muito obrigado. Ok. Outras partes, tá? Aí se a Copasa também quiser manifestar, a gente dá o espaço no final na conclusão. Estela? O microfone chega aí. Estela, estou como presidente do Comitê de Bacias do Verde. Na verdade, eu queria fazer alguns esclarecimentos do plano diretor, que eu acho que não ficou claro na reunião passada, por causa do pouco tempo de fala, e eu gostaria de fazer esse esclarecimento. O plano diretor do Rio Verde, ele foi concebido em 2010. De lá para cá, houve um sucateamento gigantesco da área ambiental no estado,
que agora que os comitês de bacia estão tomando fôlego para poder continuar sobrevivendo. Então, quando foi apresentada ali a questão do cronograma físico-financeiro, prevendo a instalação das estações de tratamento de esgoto até 2015, estava previsto também a cobrança pelo uso da água anterior a 2015. Então, nós, assim que o plano ficou pronto, né, o que se pensava dentro do comitê, eu não estava lá presente, mas a história do comitê nos traz, é que a primeira coisa que seria implantada seria a cobrança pelo uso da água que está previsto na Lei 9433. Sem a cobrança, nós, Comitê de Bacias, que fazemos nosso trabalho de gestão dos recursos hídricos de forma voluntária, né, e compartilhada com todos os setores, sendo ele municipal, estadual, os usuários e a sociedade civil, nós não possuímos recurso financeiro nem para estar aqui, né? Então, assim, o comitê hoje, a gente sobrevive com a ajuda das pessoas que fazem parte do comitê, porque nós não temos a cobrança, nós não temos uma agência que pode fazer esse trabalho para a gente. Estamos trabalhando para que essa cobrança seja implantada até 2021 na Bacia do Verde e na Bacia do Grande. Inclusive, convido a todos, né, no dia 29 de agosto, teremos a reunião do Comitê de Bacia aqui em Três Corações, vai ser lá na Unicor, né, e na parte da manhã, e na parte da tarde nós teremos a oficina de cobrança, que nós estamos tentando implementar essa cobrança. A partir do momento que nós teremos a cobrança implantada na Bacia do Verde, aquilo que está previsto dentro do nosso plano, ele pode se tornar uma realidade. A princípio, nós dependemos do dinheiro das prefeituras. E todo mundo sabe que nós estamos passando por uma situação bem difícil dentro das prefeituras. Como o Luiz Eduardo falou ali, né, 60% de toda a carga de esgotamento provém de 4 cidades das 31 do Comitê de Bacia. Mas existem cidades que já estão se preparando para isso. Passa Quatro já está na sua estação de tratamento pronta, né? Virgínia tem uma estação de tratamento pronta, mas o custo de operação dessa estação também é muito caro para o município. E às vezes o próprio município não consegue operar essa estação de tratamento. Então, assim, não é uma situação que a gente consiga resolver de forma fácil. Em relação à questão do enquadramento, o enquadramento do rio, ele é uma deliberação normativa de 1998. Então, essa classificação que a gente tem dos rios hoje, embora ela seja utilizada dentro dos licenciamentos, eu espero, ela está defasada. Ela não segue a lei, né, a lei que o Comitê de Bacia utiliza para a qualidade de água, né, a normativa que é utilizada para a qualidade de água do Comitê de Bacias, para a gente verificar se ela está boa ou se ela está ruim, não é a 2914 do Ministério da Saúde. O que a gente usa é a CONAMA 357 de 2005. Então, o nosso enquadramento ele é anterior a essa normativa. Então, ele precisa, sim, ser atualizado. Tá? É uma questão muito cara, não é fácil de fazer, mas estamos buscando também essa questão para fazer a atualização do nosso enquadramento, que é muito importante para o Rio e que é a norma que tem que ser seguida dentro dos licenciamentos. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que o Rony Peterson colocou na sua brilhante apresentação, porque eu fico muito comovida quando eu vejo você falando, principalmente quando você fala do amor pelo Rio Verde. Infelizmente, né, a nossa cachoeira do Bodelfim lá em Tenhandu, ela está a cerca de 900 metros de altitude. A nascente principal, o Vale do Ruá, ela está a 2.600. E hoje a gente vê coliformes nas análises do Vale do Ruá. Então nós temos hoje, né, uma degradação da própria nascente do Verde devido ao turismo desordenado que nós temos lá. Então, assim, não é
somente, né, as empresas e as prefeituras. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos. Porque se a gente vai fazer um turismo, o lixo fica lá. Se a gente vai se a gente vai até a cachoeira para nadar, a gente deixa o nosso rastro lá. Nós, seres humanos, somos os principais degradadores da natureza. Então, assim, o problema é muito maior. É muito maior. E se a gente não mudar as nossas atitudes, inclusive de participação, porque o que a gente vê? Tem reunião de comitê de bacia, tem reunião de CODEMA, tem vários órgãos aonde a população deve ser ouvida, tem direito à voz. E não há participação. A gente só vai fazer a participação quando o empreendimento já está licenciado, está em fase de execução. Não adianta. A gente tem que pensar antes. A gente tem que ficar atento em tudo que acontece antes. Quando começa a pensar em licenciar, porque aí a gente consegue barrar. É aí que o poder da sociedade civil consegue se fazer ouvir. Caso contrário, depois de passado por todo o processo licenciado, sinto muito, gente. A gente só tem que fazer é tentar mitigar o que foi feito. Então eu chamo a todo mundo, vamos participar mais. A gente precisa das pessoas participando. Só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Obrigada. Obrigado. A representante do IMA está aqui presente ainda, que tinha manifestado aquela hora. Eu tinha procurado, ela não achei. Mas eu acho uma pena, a gente está falando muito dessa questão, né, de efluentes, né, de água, esgoto, mas assim, a questão dos agrotóxicos, né, o que tem a ver com a agricultura, né, a gente não conseguiu sensibilizar em Minas Sul, né, todas as cooperativas aí da região para tratar sobre esse tema. Vou passar aqui a palavra para a Supran, tá? Pessoal, eu vou ficar mais ainda atuante na questão do tempo, porque tem bastante gente para falar, tá? E a intenção é a gente encerrar até 10h15, tá? Ok? Boa noite a todos. Vou tentar ser o mais sucinto possível. O tempo já está um pouco apertado. Talvez a gente não consiga colocar e responder tudo aquilo que acredito ser de competência da semana e de prestar esclarecimento para a população que aqui está. Eu acho que no primeiro momento o PCH Boa Vista, de fato, houve ali uma questão desconforme. A SEMAD determinou de que houvesse a retirada imediata daquelas macrófitas para que houvesse a retirada e limpassem o espelho d'água antes de um período crítico que a gente entende de baixas vazões e onde eventualmente poderia ocorrer a mortalidade de peixes ou qualquer coisa nesse sentido. A CPFL nos apresentou um plano de monitoramento, ela apresentou também o que seria o resultado daquela retirada. A SEMAD, frente à análise disso, entendeu de que não foi efetivo, em razão do fato, sancionou a CPFL com a aplicação da penalidade de multa, assim como fez nova determinação para que providenciasse a retirada imediata daquela macrófita que ali faz a cobertura do espelho d'água. Ato contínuo, a gente havia determinado a CPFL para que nos ajudasse, de certa forma, a entender de onde vem esse aporte de macro, micronutrientes ou de poluição que implicariam na proliferação massiva daquela população de macrófitas. Foi apresentado um plano de monitoramento com malha amostral. A SEMAD validou essa malha amostral que ela foi apresentada. Ela, de fato, apresenta pontos estratégicos que a gente entende ser importante para fazer essa avaliação. Só que a avaliação da qualidade da água, propriamente dita, ainda não foi apresentada. Então, a gente chegou no aspecto onde a malha amostral apresentada foi aprovada, mas as análises ainda não, para que a gente inicie os procedimentos fiscalizatórios e, a partir de então, possa fazer essa vinculação melhor de nexo causal. Acho que foi abordado aqui também a questão dos empreendimentos que são licenciados em Três Corações. A gente tem, não diria mais uma inovação, porque já tem quase 2 anos, mas a instituição do Núcleo de Controle Ambiental, que é vinculada à Diretoria Regional de Fiscalização, que é responsável pelo acompanhamento das condicionantes que são impostas no bojo do processo de licenciamento. O Núcleo de Controle Ambiental, eu diria hoje aqui, de um universo de mais de 1.500 empreendimentos que são formalmente licenciados no sul de Minas, a gente consegue fazer uma avaliação de pelo menos 25% desses anualmente. E o que a gente tem verificado é que ainda ocorre um entendimento, de certa forma, equivocado de que a obtenção da licença ambiental é o último passo para comprovar a regularidade de empreendimento. Hoje eu diria de que, assim, de maneira um pouco mais abstrata, não tem esse número concreto, mas pelo menos 80% dos empreendimentos são autuados por descumprir aquelas condicionantes que são impostas no bojo do processo de licenciamento.
e nesse aspecto, seja pela não apresentação, seja por lançamento fora de padrão ou qualquer outra inconformidade que o decreto estabeleça como um ilícito administrativo. Mas esse monitoramento ele vem acompanhado, vem sendo feito de maneira sistemática. O NUCAM ele foi iniciado em 2016, a gente está agora em 2019, esses 1.500 empreendimentos, aproximadamente uns 700 desses já passaram por um processo de avaliação, inclusive dentre esses empreendimentos que são licenciados no Distrito Industrial de Três Corações. Eu vi você apresentando ali algumas informações com presença de cromo, por exemplo, na água. Talvez, eu não tenho certeza quanto a isso, é difícil fazer agora esse nexo causal, mas nós tínhamos em Três Corações o culto metalaia, que fazia o curtimento de couro através do processo com utilização de cromo. Esse curtume ele foi fiscalizado de maneira sistemática pela Secretaria de Meio Ambiente, em especial pelo Núcleo de Controle Ambiental, frente às diversas irregularidades, e ele se mostrava um infrator, quanto mais, digamos, dessa forma. Diante desse cenário, foram impostas uma série de determinações ao empreendimento. O empreendimento, a última informação que nós temos é que ele foi desmobilizado. É um empreendimento que encerrou suas atividades porque não apresentava a adequabilidade ambiental da forma como deveria apresentar. E outras questões que a gente vê, como o Rony Peterson colocou, uma série de fatos irregulares que ele visualiza ali em suas expedições, em suas atividades. É claro e é latente que a gente tem hoje um corpo técnico fiscalizatório que é, sim, insuficiente frente ao tamanho da demanda que a gente enfrenta. A gente está falando de uma diretoria regional que fiscaliza 176 municípios do sul de Minas e conta hoje com 4 técnicos. A gente entende a suficiência, a insuficiente, a gente de forma alguma questiona. Mas o que a gente veio aqui pedir também é que a população ela é os olhos da fiscalização. Essas informações que hoje são repassadas aqui, se não são encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente, a gente não toma ciência delas, a gente não consegue exercer o trabalho que a gente precisa exercer. Então, frente a qualquer irregularidade que seja verificada, por favor, acione os canais oficiais do Estado. É esse o meio que a gente consegue, esse é o meio que a gente consegue ter acesso às informações e tentar tratar de maneira efetiva os problemas ambientais que ocorrem a nível regional aqui no sul de Minas. Já estou concluindo a fala, acho que tem sido um pouco mais extenso, mas é porque realmente era muita coisa para ser abordada, muita coisa deixou de ser falada. Eu passo agora ao Fernando, diretor de regularização, que vai falar sobre a PCH Balsa da Cachoeira, que ainda é um projeto que está em análise para testar sua viabilidade. Boa noite a todos novamente. Em relação ao empreendimento que foi mencionado aqui, análogo à PCH Boa Vista de Varginha, para ocorrer ali entre os municípios de Paraguaçu e Elementos, de fato é verdade. Existe um processo administrativo formalizado, trata-se do empreendimento de nome PCH Balsa da Cachoeira, no Rio Sapucaí, como já foi mencionado. A título informativo, foi solicitada audiência pública, ok? O que é audiência pública? É um instrumento estabelecido na Política Nacional de Meio Ambiente que garante a participação popular no licenciamento ambiental. É o momento onde os municípios Paraguaçu e Elementos impactados pelo empreendimento vão ser convidados, em momento oportuno, para participar em uma reunião pública onde poderão fazer seus questionamentos e ter uma explanação do que é o empreendimento. Essa reunião ela está pré-agendada para ocorrer na segunda quinzena de novembro, a data exata ainda não foi estabelecida, mas diante de um cumprimento da deliberação normativa 225 do COPAN, 30 dias antes da realização da reunião tem que ter uma ampla divulgação para garantir que todos os interessados, envolvidos, tenham ciência e possam comparecer à audiência pública. Em relação à questão de saneamento básico, gostaria de compartilhar aqui uma experiência interessante que a gente teve lá em Varginha. Foi matéria do Jornal Nacional há 4 meses atrás, talvez alguém tenha assistido, que o município de Franca, no estado de São Paulo, foi considerado pelo 5º ano seguinte o melhor saneamento do Brasil, para municípios acima de 100 mil habitantes. E a gente tinha uma fiscalização em Claraval, um município de Minas que divide com Franca, e a gente pensou, por que não fazer uma visita técnica? É uma oportunidade para entender o que nós temos de melhor, de acordo com esse dado, pode nos ensinar. E a gente deslocou 2 engenheiros ambientais que trabalham com esse tipo de empreendimento aqui na região sul de Minas. Elas estiveram lá, foram atendidas por um engenheiro civil da Sabesp, que é o empreendimento responsável, a empresa responsável pelo tratamento de efluente. É um engenheiro civil aí com larga experiência, 20, 25 anos de
de atuação nesse tipo de empreendimento, escreveu livros, participou de algumas resoluções CONAMA, nos atendeu super bem. E o que a gente percebeu, assim, claramente, é que 2 fatores são essenciais para o sucesso desse tipo de empreendimento. O primeiro é planejamento. O plano diretor de Franca é exemplar. Ele definiu aonde seriam bairros, aonde seria uma área industrial, aonde não teria possibilidade de ser nenhum dos dois, seria preservação, de forma que a empresa Sabesp construiu 9 ETs em vários pontos do município, escolheu o lugar ideal para que não tivesse mancha urbana, ou seja, bairros próximos, para não ter problema de odor, áreas com vegetação extremamente preservada para servir como cortina arbórea e também pela questão paisagística. E o segundo ponto foi investimento. A gente foi num empreendimento que tinha aí 20, 25 anos de existência tratando a efluente e as estruturas eram novas. Os equipamentos, à medida que os avanços tecnológicos foram surgindo, foram adquiridos, medidor de vazão online, bombas novas, a parte predial preservada, pavimentação das vias. E outro cenário também que também a gente não pode deixar de mencionar é a atuação fiscalizatória do Estado de São Paulo. Tem um corpo técnico maior do que o nosso, que foi mencionado por Elias aqui. Isso também, logicamente, reflete positivamente. Deixa aqui, o engenheiro lá deixou aberto, caso alguma instituição aqui tenha interesse em agendar uma visita técnica junto com a Sabesp de Franca. Eu não falo por eles, mas ele assim nos disse que, caso alguma instituição quisesse ter uma visita técnica, seria oportunizada para aprendizado, para troca de experiências, ou mesmo para pesquisas. A gente tem a universidade aqui, com a parte de saneamento aqui, que foi até presenciada aqui, né? Em relação a... Voltando agora aqui, permito só fazer um adendo aqui, a PCH Balsa da Cachoeira, eu não falei, vou retornar aqui. A fase do requerimento é licença prévia. O que significa licença prévia? Significa que, caso o processo de licenciamento tenha, ou se finalize pela emissão da licença, ele ainda não vai instalar o empreendimento. Ele vai simplesmente ter um atestamento da viabilidade ambiental para a existência naquele local. A construção ela só vai ser autorizada depois de um requerimento de licença de instalação e caso seja concedida a licença de instalação. Eu peço licença aqui. A gente tem uma questão de restrição de horário para o veículo oficial. Caso alguém tenha alguma pergunta específica para a gente da Supran ou alguém da mesa que fosse oportunizado para a gente antecipar a resposta, para a gente poder cumprir esse horário que a gente tem. Só um questionamento. A questão, a gente abordou da PCH Boa Vista 2, hoje tem esse empreendimento da Balsa da Cachoeira. Conforme a gente foi mostrado aqui, é só um alerta até para a Supran mesmo. Lógico que vocês, como eu falei, vocês têm 4 técnicos hoje aí. Para fiscalização, eu como remador, né, como um amante aí da natureza e do rio, isso que eu trouxe aqui hoje é também para alertar que pode acontecer a mesma coisa se essa PCH Balsa da Cachoeira for construída. Por quê? Nós temos o Ribeirão Mutuca despejando o esgoto de 27 mil habitantes, que ainda está para ser construída a sua estação de tratamento, e meio a todas essas dificuldades, a administração de Eloy Mendes é uma administração nova, que vai ter que rever todo esse processo da FUNASA, né? Depois se alguém deles pudesse manifestar sobre isso, né? E nós temos também a questão do esgoto que sai de Paraguaçu. Mas, lembrando que hoje a Copasa em Pouso Alegre está tendo um grande problema com o tratamento lá, ainda existe tratamento que cai in natura dentro do rio Sapucaí e que vai chegar também até esse lago. A Supran já tem um alerta para essa questão das condicionantes para essa Balsa da Cachoeira, ou não muda nada com o retrato que hoje acontece com a PCH Boa Vista 2? Obrigado pela pergunta, pela ótima pergunta. A gente fez esse questionamento numa reunião prévia, tá? A gente está com essa preocupação, sim. No entanto, o empreendedor ele apresentou, até os estudos estão disponíveis no site do CIAN nosso, né, o Sistema Nosso de Informação Ambiental. Eles afirmam que o rio Sapucaí ele tem algumas diferenças em relação ao Rio Verde, em questão a ser um ambiente mais lógico, e em relação aos municípios. A nascente dele é em Campos do Jordão, ele perpassa Itajubá, Pouso Alegre, enfim.
tem uma quantidade de municípios com tratamento maior do que o Rio Verde. É lógico que a gente vai analisar isso com mais critérios, mas fica a dica, vai ter audiência pública, é o momento de vocês manifestarem, trazerem esse questionamento para os responsáveis técnicos do empreendimento. Rapidamente, só queria colocar uma outra questão aqui, de que o licenciamento ambiental, às vezes ele é entendido de uma maneira um tanto quanto equivocada, que o licenciamento ambiental ele não é carta branca para nenhum empreendimento fazer aquilo que lhe é conveniente. De certa forma, o licenciamento ele passa por um processo de análise e o ato de emissão dele tem ali seus elementos subjetivos quanto ao aspecto técnico, mas prioritariamente ele é um ato vinculado. Se o empreendimento consegue comprovar de que haverá uma possível adequabilidade para a execução de suas atividades, a licença ambiental inicial é emitida, mas isso não é uma carta branca para depois se esquecer de qualquer outra medida que deve ser adotada. Eu faço às vezes uma analogia que é bastante simples, mas eu acho que fica claro. Quando você vai obter uma habilitação, você faz o exame ali acompanhado ali do avaliador, do examinador, e se naquele instante você comprova ter capacidade técnica, emocional e de qualquer outra de conduzir aquele veículo, a CNH lhe é possibilitada. Não é culpa depois do órgão que emite a CNH se aquela pessoa dirige embriagada, se aquela pessoa faz uma curva de 40, 60, ou se ela deixa de observar as normas que são legalmente instituídas. Ressalvadas as devidas proporções, a licença ambiental segue esse mesmo princípio. Declarada inicialmente uma adequabilidade. Se ocorre uma desconformidade depois, a gente tem mecanismos de correção para que se determine a regularização daquilo e que seja feito o sancionamento, caso seja uma irregularidade. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Soares, sou representante da CPFL aqui hoje. Na verdade, eu estou substituindo um colega nosso, que é o Diego, que faz a gestão ambiental dos nossos ativos aqui na região, e só que ele teve um problema particular e não pôde comparecer. A empresa, então, sabendo da importância da reunião, sabendo da relevância do assunto, e também tendo consciência da participação dela como um ente ali, aqui, nessa comunidade que faz uso do reservatório. A gente sabe, a gente tem a nossa responsabilidade ambiental na operação do reservatório. Eu acho que isso é importante colocar, que a gente entende que a gestão operativa do reservatório tem responsabilidade nossa. Então eles me destacaram para vir aqui hoje participar e tentar contribuir com algumas informações. Bom, eu queria, vou ser breve, eu vou passar só um histórico da PCH Boa Vista 2, que é a operação nossa, e principalmente mostrar números e os esforços que nós estamos hoje, que a gente já conseguiu, os esforços que nós estamos tendo lá para a retirada das macrófilas. Bom, a PCH Boa Vista 2, ela entrou em operação, ela terminou o enchimento e, consequentemente, obteve licença de operação em outubro de 2018, ou seja, é uma PCH que não tem nenhum ano de operação ainda. Nesse período, aproximadamente em dezembro de 18, janeiro de 19, a gente teve um primeiro momento de infestação de macrófitas no reservatório. Nós, de novo, entendendo que ali a operação ali é responsabilidade nossa, né, do reservatório, e a gente, sabendo da nossa responsabilidade, nós começamos o processo de retirada, e para essa primeira leva, vamos falar assim, de macrófitas, foi bem efetiva a retirada. Mais ou menos em março, a gente teve uma segunda infestação, e dessa vez um pouco mais forte. Coincidentemente ou não, é onde termina o período chuvoso, a gente vem para a área de transição e em período seco. Vocês sabem que nesse período diminui a vazão dos rios, chega menos água no reservatório, o tempo que a água percorre todo o reservatório aumenta, ou seja, como tem menos vazão, a água chega lá no início do reservatório, até ela sair demora mais. E, por outro lado, o lançamento de efluentes continua o mesmo. Então, consequentemente, essa água que chega numa concentração de nutrientes, uma concentração de efluentes, poluentes,
muito maior. Demora mais a atravessar o reservatório e cria condições para as macrófitas crescer e estabelecer. O Rony falou aqui muito bem a taxa de crescimento, sabe na ponta da língua, a taxa de crescimento de macrófitas. Bom, quando isso aconteceu, a gente procurou a Supran para buscar uma parceria, buscar um apoio, até expor o problema. Tivemos algumas, nos foi determinado algumas ações, já foi falado aqui, o ponto de monitoramento já foi apresentado e estamos fazendo os monitoramentos, eles não receberam ainda porque não chegou na época de protocolar no argumental. O plano de manejo do reservatório a gente tem até o mês que vem para entregar e está em elaboração. É um plano de manejo onde a gente vai determinar quais são as melhores práticas de se retirar, de se controlar a questão das macrófitas no reservatório a longo prazo. Não é uma ação, um tiro curto que nem nós estamos fazendo agora. E o que foi acordado também que a gente intensificaria o trabalho de retirada das macrófitas no reservatório, o que aconteceu. A gente, hoje lá, nós aumentamos, tem mais caminhões trabalhando, depois eu vou passar os números aqui, vocês vão perceber o que eu estou falando. E ainda, hoje, a gente vem tentando buscar algumas soluções para aumentar a eficiência da retirada. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que é de um dia para o outro. A gente fala que é enxugar gelo, porque você enxuga e vai crescendo, enxuga e vai crescendo. Com essa taxa de crescimento, a topografia, o relevo do reservatório, vocês conhecem, não é muito favorável, porque não tem pontos onde a gente consegue chegar com o maquinário para tirar, é mais restrito isso. Mas, de qualquer forma, com todo o esforço que a gente está tendo, nós estamos conseguindo hoje retirar a quantidade que é proporcional ao que vem crescendo, mais um pouco. Ou seja, o resultado disso tudo, nós estamos conseguindo reduzir a área ocupada por macrófitas no reservatório. O lixo vem junto, né? O lixo na retirada vem junto. Bom, para traduzir isso tudo que eu estou falando em números, é só uma questão. Devido a essa dificuldade que eu falei aqui da taxa de crescimento, nós realmente estamos tendo uma dificuldade de atender o que a Supran nos falou em termos de prazo, e nós pedimos uma prorrogação desse prazo para eles. Nós entregamos um ofício lá pedindo mais 90 dias para retirar, o que a gente acha que é perfeitamente plausível pelas condições que a gente encontrou. Mas hoje a gente tem lá são mais de 80 viagens de caminhão por dia que saem do reservatório. Até hoje nós já fizemos mais de 4.000 viagens de caminhão. Isso representa 35 mil metros cúbicos de material vegetal, que dá para encher 35 piscinas semiolímpicas. Tá? Pessoas envolvidas nesse projeto, nesse trabalho, a gente tem 8 pessoas dedicadas, 5 equipamentos, sendo que esses equipamentos envolvem barcos, os caminhões e a escavadeira que está lá. E já conseguimos uma redução de 33 hectares de ocupação do reservatório. Ou seja, eu acho que esses números a gente mostra que é um trabalho árduo, mas que vem dando resultados. E a nossa intenção, a nossa vontade é realmente retirar essas macrófitas até um nível que a gente possa controlar, até uma quantidade que no plano de manejo que vai dizer isso, né? que vai ser entregue mês que vem. Bom, é isso, gente. Se eu puder esclarecer alguma dúvida. Obrigado. Bem breve. Maurício, sou vereador aqui em Três Corações. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, né? Através da professora Joana, que está ali, que deu a honra da presença, que também é uma pessoa sempre presente nessas discussões. E o professor Francisco, lá do IF, faz toda a diferença sempre aqui nessa casa. Queria agradecer a Supran por ter acolhido ano passado
representar nossos questionamentos em relação àquela empresa que queria se instalar aqui em Três Corações, questionamentos meus, do Éder, da Ângela, do Lelo, lá atrás, em relação àquela empresa, o One, que queria se instalar aqui, roubando milhões de litros de água. Quer dizer, isso é uma grande vitória dessa casa, desse trabalho, desse movimento, exatamente como ela disse aqui, que quando a gente se une, poucas vezes a gente consegue fazer uma diferença tão gritante. E tudo dentro da legalidade, contando com o apoio da Supran, exatamente com essa análise que a Supran fez dos questionamentos claros que nós entregamos lá. Por enquanto, estamos livres desse mal maior, desse presente grego, exatamente. Agora existe uma coisa, algumas coisas que eu preciso dizer. Nós estamos numa casa política e não é possível, né, não se falar da Copasa. Quer dizer, a Copasa é o maior, ela está em primeiro lugar em reclamações dos cidadãos de Três Corações. Quer dizer, tem que ter alguma coisa, não é possível que vocês não se toquem. A senhora fala de fato como se estivesse fazendo um favor, não está fazendo favor nenhum, vocês cobrem muito caro e sem prestar o serviço devido. Agora, eu não acho que o problema seja nosso aqui. Eu acho que nós estamos falando da Copasa, não é da Inês, em hipótese nenhuma. Na semana passada, na Câmara Sênior aqui, começaram a dizer que estão fazendo um movimento para pedir a cabeça do Flávio. Eu disse assim, o Flávio é a melhor coisa que a Copasa tem em Três Corações. Se alguém tira o Flávio daqui, nós estamos perdidos. Porque quem salva Três Corações um pouquinho é o Flávio. Né? Quer dizer, é a melhor coisa, é a pessoa mais disponível, mais pronta, mais dedicada que nós podemos ver dentro de uma empresa. Quer dizer, quando eu estou falando de Copasa, eu não estou falando de pessoas. E acho que nisso nós temos uma coisa em comum que nos une, que é importantíssimo. Nós estamos todos a favor da vida. Nesse sentido, falar da água, nós todos temos o mesmo interesse. Né? Então nós temos que brigar juntos por um bem que é de todos nós. Nós precisamos unir forças nesse sentido. Bem, o que nós podemos fazer? Primeiramente, pensar o que é que a Copasa tem que não agrada a grande maioria dos cidadãos, em algumas questões. A primeira delas é essa questão de, em muitos pontos, o esgoto não é tratado, ele é despejado in natura, é cobrado por aquilo indevidamente. Nós temos dezenas de fotos, de registros disso na nossa cidade. Outro problema foi que nós não temos prazos definidos para se respeitar essa obrigação da Copasa de construir a ET do Rio Verde. Quer dizer, até quando que você disse agora, Inês, você deu um prazo, mas você é idealista, você também está falando em nome de alguém. Isso não vai acontecer, é um problema sério, porque nós estamos há muito tempo esperando e vendo essa história de 50% e 90%, que eu não sei de onde saiu, por que a Arsai impôs isso. Eu não sei de onde que inventaram esses valores. Eu estava aqui já em 2014, fui o único vereador que votou contra a contratualização da Copasa nos moldes como foi feito, com muitas justificativas. A primeira delas é que a Copasa roubou de todo mundo anos e anos e anos sem fazer o tratamento devido. Então, assim, nós precisamos colocar os pingos nos is. Nós temos que falar a mesma linguagem, porque nós estamos falando da vida, da coisa mais importante. Nesse sentido, acabei de propor para os meus colegas aqui, nós vamos fazer uma moção de aplausos para o Coletivo Rio Verde, que é fantástico o que vocês conseguiram fazer. Juntar pessoas tão interessantes e tão importantes dentro dessa casa. Poucas vezes nós vimos isso assim, de uma forma tão rica. Bem, eu não posso deixar de pensar em mais duas coisas e rapidamente. A primeira delas, nós temos aqui o secretário do Meio Ambiente, uma pessoa importante do município e muito interessada. Agradecer a presença dele aqui e dizer, quem sabe dá para fazer uma parceria com essa história de pró-mananciais, para trazer, quem sabe, o conservador de águas para cá.
quem sabe a Copasa investe para isso, porque foi para isso que foi criado o Plano Mananciais. Eu estou sugerindo que a Secretaria do Meio Ambiente, Rodrigo, por favor, entre em contato com quem coordena o Plano Mananciais aqui, apesar que nós temos outros projetos muito interessantes na cidade, principalmente em função do Marcelo Simoni, a quem eu homenageio aqui também, que coordena o Cílios d'Água aqui na nossa cidade. Bem, isso é uma sugestão minha, prática, que a gente utilize a verba do Plano Mananciais para isso, para implantar algo semelhante ao conservador de águas na cidade. O segundo pedido que eu quero fazer é ao Ministério Público agradecer primeiro demais a presença do Dr. Rodrigo aqui entre nós, é uma das pessoas que mais pode fazer a diferença, e eu acho que ele tem uma calma tremenda, porque diante das denúncias que a Ângela fez, muita gente tinha que sair presa daqui, e não vai sair. A Ângela apontou coisas, e ela falou uma coisa mais importante, ela disse assim: todos os órgãos fazem planos e passam a agir como se automaticamente as metas estabelecidas já estivessem cumpridas. Isso é uma pérola. E a gente ouve isso e parece que não ouviu. Bem, então eu queria finalizar pedindo, fazendo um pedido do Dr. Rodrigo, que é o seguinte: há uns 2 anos atrás, Renato, nós fizemos um encontro aqui nessa casa, eu reuni aqui em torno, acho que de 15 a 20 presidentes de Câmara, presidentes de câmaras da região inteira. E nós convidamos o Dr. Bergson à época, ele veio aqui, esteve conosco, é um grande parceiro dessa casa, e nós fizemos uma representação em conjunto, coletiva, a ele, questionando o cumprimento da Lei Piau pela Copasa. A história da Lei Piau. Para quem não sabe, é uma lei que define que a Copasa tem que deixar no município uma porcentagem do que ela recebe, exatamente para ser investido na recuperação de mananciais, por exemplo, Rodrigo. Então essa lei não é cumprida. Não é cumprida em vários lugares, porque a Copasa é poderosíssima, ela questiona, tem milhões de advogados. Quer dizer, ou a gente faz uma frente a isso. Então, nesse sentido, essa representação ainda não teve uma resposta. Então, assim, se pudesse se inteirar disso, por favor, porque eu sei que o senhor não sabe do que se trata, e poder nos responder, para eu poder responder a todos os presidentes de câmaras que representam pelo menos essas 15, 20 cidades aqui em torno. Tá bom? Obrigado a todos por mais essa noite. Vou passar a palavra aqui para o representante da OAB Ambiental de Três Corações. Boa noite a todos. Meu nome é Rosa Carla, eu sou advogada e estou representando aqui a OAB de Três Corações. E gostaria de dizer que a nossa Comissão de Direito Ambiental é uma comissão que nunca aqui em Três Corações aconteceu. Então, nessa gestão, o Dr. Joel dos Santos resolveu instituir a nossa comissão. E eu digo que falar de as questões ambientais, primeiramente a gente passa por questões técnicas, né? A gente passa por uma gestão ambiental, porque eu sou advogada especializada nessa área, mas eu também sou tecnóloga, e eu entendo que tudo passa por um processo de gestão. Então, a gestão é feita a partir do diagnóstico. O que eu estou vendo aqui e que está acontecendo esse diagnóstico, eu acredito que a gestão ambiental aqui desse ato que está acontecendo está sendo levantada, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser finalizada e pós-analisada, que isso é a gestão ambiental. E falta muito gestão ambiental nos órgãos públicos, nas empresas privadas, né, pelo que eu vejo assim, de alguns trabalhos que eu tenho feito. Hoje as cidades têm que ser sustentáveis, não tem mais como não ter uma cidade sustentável. Eu acredito nessa questão que a gente está trazendo aqui das águas. A OAB, ela está buscando, a nossa comissão aqui, a OAB em si, ela está buscando trabalhar de maneira local, mas para atingir uma finalidade global. Então a água é essencial para a vida. E outra coisa que eu quero dizer, muito obrigado pelo convite. Deus de já, agradeço o convite. Foi muito bem organizado, né, o evento aqui está sendo aberto para a população, que eu acho importante, né?
E principalmente a educação, né? A gente tem que trabalhar nessa base de educação ambiental. A OAB está à disposição aí do Coletivo Rio Verde, e eu acho que é isso, né? Desperta mundo, né? Desperta a coletividade. Coletivo Rio Verde Vivo. Que esse coisa que algumas outras pessoas também tinham falado. Rio Verde Vivo. Boa noite a todos. Eu sou o engenheiro Alencar, sou atual como voluntário, presidente do Fórum Agente 21 em Varginha, né? E eu ia apresentar aqui um projeto, uma proposta, sugestão, levando em consideração aí as diretrizes da Agenda 21, que parte de um planejamento estratégico, né? Mas o tempo aqui não vai ser o suficiente, mas a gente deixa para a próxima reunião do evento. Mas eu vejo o seguinte, que a gente tem só alguns comentários, que o Rio Verde, ele realmente já está na UTI e necessitando de remédios. E esse remédio vai depender de cada um de nós, né? E está sendo um depósito de lixo, e haja vista que o Brasil é o quarto maior produtor aí de plásticos, né? Sendo aí acompanhado de cima dos Estados Unidos, da China e da Índia. Nós, em torno de 11 milhões de ano, 11 mil toneladas de lixo, de plástico, e sendo que 1,28% que é reciclado. E tudo isso vai para onde? Vai para os rios, e esse rio vai ali e vai prejudicar todo o ambiente. E a água, gente, a gente tem que entender, ela vai chegar num ponto que ela vai acabar, se desse jeito, se continuar desse jeito. Não ficar sem ela como? Até quando? E eu realmente concordo com a nossa colega Estela ali, que a responsabilidade é de todos nós, não é de segmento XYZ, e não adianta nada acusar, não adianta nada questionar. E sim, a responsabilidade é de todos nós temos toda essa responsabilidade. E também levando em consideração de tantos novos termos que estão surgindo aí no mercado, que é a indústria 4.0, o que isso pode influenciar desses resíduos, para onde que está indo isso, economia circular, o que é uma cidade sustentável. Muita gente fala em sustentabilidade e nem sabe o que é, por que isso. Inclusive, Varginha agora, está sendo até o mês que vem, em setembro agora, vai ser votado na Câmara dos Vereadores, no plano diretor, da qual nós, aí da Agenda 21, assumimos aí a coordenação de novos profissionais que discutiu tecnicamente esse projeto e agora vai para estar na Câmara, que vai ser aprovado. E a gente levou tudo em consideração, justamente isso, inovações tecnológicas, a coletividade, que cidade hoje nós precisamos, a cidade do futuro é hoje, né? E também aí, canoagem, a gente tem que perguntar o seguinte, até quando vai ter condições de ter canoagem no Rio? E desse jeito vai chegar um ponto que não vai ter condições de nem ter mais. Realmente o plano diretor hidrográfico aí, realmente 2010, mas realmente precisa, não é simplesmente existir, é colocar ele em prática. Como colocar ele em prática, isso aí, planejamento, e também essa mudança de postura e comportamento das pessoas. Então a Agenda 21, justamente hoje, ela ia apresentar para os senhores a proposta de um planejamento, de sugestões, aonde que tem o responsável, a ação, ou a meta e a data de realização. São 10 itens que nós sugerimos, que desde a parte da coleta, desde a parte de laboratório, da água, a questão do agrotóxico, não é só a gente falar do agrotóxico, mas a gente tem que fazer um segmento responsável do levantamento dos agrotóxicos, quem está usando, as construções ribeirinhas, que tipo de construções, se estão regulares, questão do turismo também nós colocamos, e também no final de tudo nós colocamos também que tenha um relatório global, que a gente tem na mão um cenário da vida do Rio Verde. Então, aí em cima desse relatório, desse cenário diagnóstico programado, aí sim, aí a gente vai verificar o que se deve fazer no futuro. E eu deixo aí da próxima vez, Diego, e a gente apresenta essas sugestões, de modo que no momento a gente já vai colocar, no momento cita o responsável, aí no momento a gente discute quem será o responsável e citar a meta e as ações. Eu acho que a gente assim tem aí chegar num objetivo a atingir, que é justamente, senão vamos ficar cada evento desse, discute ali ou faz críticas destrutivas às vezes e não faz nem crítica construtiva às vezes. Então, por isso, para se tornar uma coisa mais viável, a Agenda 21 é justamente para isso, né? A gente fazer um planejamento estratégico de modo a ter uma postura profissional, ética e democrática para esse futuro aí do nosso, antes que ele morra totalmente esse Rio Verde aí. Então,
Obrigado. Boa noite. Eu sou o professor Acácio, eu represento 3 instituições aqui, eu represento a FASECA, que é a Faculdade SENEC de Varginha, além da Agenda 21, sou vice-presidente junto com o meu amigo Alencar, também sou presidente do CODEMA de Varginha. Nós estamos trabalhando num projeto em Varginha que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acredito que seja uma ação que a gente pode começar em Três Corações, muito interessante. No ano passado, o Cefet de Varginha começou um trabalho de identificação de nascentes. Varginha tem hoje aproximadamente 70 nascentes mapeadas, mas apenas 15% delas estão em alguma condição que a gente pode falar de qualidade de água. Então, o que é o nosso projeto lá? Identificar essas ações, de identificar essas nascentes, e através de um projeto agora com escolas públicas, com desenvolvimento junto com a Agenda 21, para a gente poder entrar agora nessas nascentes, para poder começar a limpar isso. Quem vai fazer isso? São os próprios alunos. Eles agora, desenvolvendo projetos e entendendo a importância da água, começar esse trabalho digamos assim, de formiguinha. Nós já fizemos 2 reuniões, já fizemos uma primeira limpeza em 10 nascentes. É um projeto, digamos assim, cuidadoso, porque ali você encontra uma série de coisas, principalmente material oriundo de portadores de droga, seringas e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado como que você coleta esses resíduos. Mas é um negócio que está começando a funcionar lá. O CODEMA está junto com o Promananciais, o Promananciais da Copasa, né, que é o pessoal que trabalha com esse projeto também, é nosso parceiro, e isso está começando a funcionar. Mais uma vez eu digo, é trabalho de formiguinha, que é uma coisa que Três Corações pode começar a desenvolver. Nós, o CODEMA, estamos à disposição de vocês para auxiliar isso. Obrigado pela oportunidade. Meio minuto, só o seguinte, nós também da Agenda 21 em Varginha, nós estamos, acho que uma senhora ali comentou, nós estamos em breve, agora já vai ser lançado assim, um projeto nosso lá, já está formatado, que é o descarte de medicamentos, que haja vista aí da responsabilidade, isso que causa aí no meio ambiente, que falta de conscientização e prejudicando aí até a nossa saúde mesmo. Boa noite a todos, meu nome é Adriano, sou vereador lá de Olaimense. Quero agradecer aqui, Rony Peters, pelo convite para estar participando desse evento aqui, que é de muita importância, porque eu acho que a água ela cabe em questão até de saúde pública. Então, uma da parte da sua apresentação, que até a gente já conversou, eu já até mandei alguns questionamentos para a Copasa, é sobre aquele emissário, aquele efluente, da Copasa, que está despejando 400 metros após ali a PCH Boa Vista 2, que no caso já vai até chegar aí a contaminar já o Rio Verde em âmbito municipal do município de Olaimense. E outra preocupação que foi levantada aqui, que eu acho que é uma preocupação, que é a questão da PCH Balsa da Cachoeira, que é do Rio Sapucaí. Eu acho que isso teria que ser realmente muito bem estudado, detalhado, porque já tem uma que é em Varginha e vai construir uma outra ali naquela região entre Olaimense e Paraguaçu. Então eu acho que o impacto ambiental nesse ecossistema, eu acho que ele tem que ser muito bem estudado, não é assim simplesmente indo fazendo, não. Já tem uma, porque você entendeu? Então eu acho que tem que ser bem estudado, como foi apresentado para o pessoal da Supran aqui, a questão do Rio Sapucaí, as cidades que ele passa por ali, são cidades que tratam normalmente, a maioria das cidades tratam o esgoto, então o correto às vezes seria trabalhar com essas cidades que ainda não tratam, através do Ministério Público, não sei como chegar a isso, para poder construir uma estação de tratamento. Lá em Olaimense a gente está com uma nova administração agora faz basicamente quase um mês, então a gente está com esse trabalho de formiguinha para começar a construir a nossa estação de tratamento. Creio que a gente vai conseguir em breve, vai estar ajudando aí o Rio Verde.
Então, é basicamente isso. Quero agradecer aqui de novo, né, a presença de todo e o convite. Quando peço, pode contar comigo, sempre, você sabe disso. Pode, né, me buscar, ligar, ir na Câmara, que a gente está aí para ajudar mesmo. E a questão desse impacto aí do Rio Sapucaí, eu acho que é muito importante a gente lutar para não ter isso aí, porque já tem uma próxima. Isso é importante que você está participando, porque você está ciente do que está acontecendo. E eu acho que no próximo debate é uma coisa que a gente pode entrar em discussão até com o representante da CPFL e da Copasa sobre o emissário que foi transferido, que ele ia ficar dentro do lago da PCH Boa Vista 2, ele foi transferido para baixo, na jusante do Rio Verde, e ele fica apenas 400 metros da divisa do município de Eloy Mendes. E é isso que a gente conversou. Se no futuro Eloy Mendes precisar retirar a água do Rio Verde, nós estamos recebendo ali, eu não sei, a Inês, na próxima oportunidade, pode nos responder. Mas creio que a estação São José de tratamento de esgoto ali, ela deva jogar ali pelo menos a metade do município de Varginha, esses efluentes. Então, se Eloy Mendes, né, São Paulo, no futuro precisar tirar água do Rio Verde, ele ainda vai ter essa consequência. Lembrando que é uma coisa muito importante aqui. O esgoto, ele é tratado, não é 100%, ele é conforme a legislação que foi te respondido, Adriano. Então, esse esgoto que entra no Rio Verde, não adianta as pessoas, não, ele é tratado. Não, ele é tratado secundário, né? Então, não é um esgoto tratado 100%, com uma qualidade de água boa ali. Então, é bom a gente ter essa ciência. Então, se a Eloy Mendes daqui 10 anos para tirar água do Rio Verde, ela já tem um problema na frente. Só para complementar minha fala aqui, só rapidinho, com a questão dos agrotóxicos, eu acho que a questão ela vai além, porque, né, a gente sabe que muitas das empresas aí que produzem esses agrotóxicos são multinacionais, né, que elas estão instaladas aqui no Brasil. Então, eu acho que a fiscalização em cima delas, acho que tinha que ser muito mais incisiva, né? Porque muitas dessas empresas se falam muito em questão de sustentabilidade, mas eu acho que a partir do momento que você cria um material que vai destruir toda a biodiversidade, eu acho que ela não trabalha em sustentabilidade. É o meu pensamento. Para a gente caminhar para a última fala, que vai ser com o Dr. Rodrigo, a última palavra aqui da plenária do auditório, por favor. Eu sou Joana, boa noite, né, para os nossos companheiros aí de luta. Por que eu digo companheiro de luta? Porque na década de 80, eu, Sérgio Regina e Valentim Calizani andávamos de prefeitura em prefeitura pedindo para que os prefeitos dessem apoio ao trabalho pela água e na instituição dos comitês de bacia. Trabalhamos e implantamos o subcomitê de bacia, que foi a mãe do comitê, né? Então a gente tem um pouco de história, né, nessa área e atuo na parte empresarial hoje com análise de água. Mas tem uma história grande aí com a universidade, 30 e tantos anos, né? Estou hoje ainda na UENG e no Comitê do Rio Verde, e bióloga, farmacêutica. Então a gente tem uma historiazinha, né? E é desta história que eu solicitei essa minha fala. Nós estamos estrangulados. Nós temos uma política maior, que é o gestor, em qualquer segmento, né, de qualquer área, e as autoridades, que se envolvem mais com política de governo do que com política de Estado. Estamos numa situação em que é necessário se ter uma nova cultura. E nova cultura se faz com educação e formação de novas crianças. Porque aqui está aqui, nós não vamos conseguir fazer as duas coisas paralelamente. Mudar a cultura e conseguir as mudanças no tempo que nós necessitamos. Então nós temos educação ambiental pouco valorizada até dentro da própria escola. Quando se fala em educação ambiental, é sempre no limbo,
né? Não tem o valor que deveria ter, mas é o único caminho para que a gente consiga, no tempo que nós necessitamos, as mudanças que a gente precisa ter. Segundo, política de Estado. Água é uma questão técnica. Eu não quero saber se é PMDB, PSDB, PT, PDT, o que for. O governo e a autoridade têm que atender a questão técnica da água. Nós temos 31 municípios na bacia. O que precisa fazer 31 prefeitos, independente do partido em que eles são? Reunirem, sentar os 31 juntos e resolver o que nós vamos fazer dentro da bacia. Porque senão nós vamos continuar nos reunindo, e aí é a fala do Diego lá com a citação de Einstein, querendo que dê um resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, nós não vamos chegar num resultado diferente. E nós precisamos que isso aconteça com muito mais rapidez do que o que está se acenando por aí. É o que o Diego colocou. As ações, elas têm que ser acabativas. Não dá mais para a gente refletir. Até porque a ciência já produziu tudo que era conhecimento que ela tinha que produzir sobre água, já está aí. O que nós precisamos é pegar o conhecimento e aplicar. E aplicar tecnicamente, e que as autoridades ajudem o cidadão e forcem as políticas públicas a atender as questões técnicas. E não, eu quero isso porque hoje eu sou governo, eu não tenho que querer isso. As ações, elas já foram implantadas, elas dão sequência, o custo do recurso público que veio do povo para iniciar um processo, ele não pode parar no meio do caminho porque entrou um governo novo que tem outro entendimento político. Aquilo ali é desperdício de recurso público. Você começa uma coisa e aí desmonta tudo. Eu vejo pelo comitê, nós demos um salto enorme até 2010, estou vendo agora de 2010 para cá, o tanto que o comitê está perdendo. Esse trabalho que o coletivo Rio Verde tem feito, né? São esses trabalhos que tem que ter apoio para as coisas caminharem. E as autoridades precisam ajudar o cidadão no sentido de que a política tem que ser realizada de uma forma técnica, onde ela tem que ser técnica. Aonde a decisão é política, ela é política, mas na área técnica não pode ser político. Porque senão nós vamos colocar tudo em xeque. Não é isso? E aí eu pergunto, até onde nós vamos continuar recolhendo impostos e assistindo o mau uso dos nossos impostos? Isso não me dá até o direito de pedir de volta meu imposto. Então eu acho assim, nós precisamos de tomar caminho adequado. Trabalhar a educação ambiental, trabalhar a política de Estado, e eu proponho reunir os 31 prefeitos para decidir o que fazer. Porque senão nós vamos ficar fazendo lá embaixo, não vai adiantar. Faz em Varginha, não adianta, Três Corações não resolve, Caxambu não resolve, nós só vamos resolver se a gente juntar todo mundo. Copasa tem um trabalho excelente, mas não adianta se a gente continuar com as residências soltando no esgoto e no vaso sanitário, tudo que cabe dentro dele, não vai conseguir fazer isso. A Supran resolve muito bem porque indústria tem processo. Se tem processo, tem substância química que ele sabe o que ele vai jogar no esgoto. A Supran sabe como que controla e a gente consegue resolver. E as residências? Qual é o controle que nós temos? Qual é o maior teor da questão ambiental hoje? Qual é o maior desafio da questão ambiental? São as residências. Como é que você resolve o problema das residências? Educação das crianças. Porque dos adultos a gente já nem... É muito trabalho. Não é que o adulto não muda, mas é que vai dar muito trabalho, o tempo não vai dar. Então, trabalhar a formação das crianças. Não é isso? Então, eu coloco, saúdo aí meus colegas do curso de gestão ambiental, um dos poucos cursos de gestão ambiental que está em funcionamento atualmente, lá de Cambuquira, com um projeto extremamente novo, coragem de fazer coisa diferente, né? É o grupo da FATRI, né? E é o nosso pessoal todo. A Copasa, que tem uma luta grande, mas se diminui a chuva, é o que está acontecendo agora. Diminuiu a chuva, aumentou a salinidade da água, coitadinho da Copasa, coitadinho de nós todos, quem vai dar conta dessa água? A CPFL não vai sair de lá, não. Arranja
um químico para dar conta aí vocês me apresentam ele que eu quero ver. Certo? Por quê? São situações, nós estamos no sistema aberto. Outra coisa, poço artesiano. Não tem controle nenhum dos poços artesianos. Todo mundo tirando água do poço artesiano. Cidade asfaltando, não dá recarga de lençol freático. O pessoal tirando água do poço. Aqui, isso que nós estamos discutindo aí, daqui a 2 anos a discussão é outra. Discussão é outra. Então, nós precisamos tratar a água como questão técnica. Com pessoas técnicas e os políticos atendendo a essas questões. Tá? Muito obrigado, parabéns. Rony, eu já passei para o Renovar, que a gente vai bancar, acho que 3 análises que vocês precisam lá. A única coisa que eu falei para eles é o seguinte: me diga o que vocês querem resolver. Não me desça só 3 análises. Nós vamos gastar com 3 análises. Não. Análise para quê? Para resolver qual o problema? É fósforo? Tá, então vamos fazer fósforo. Lá em Conceição, tem um poluente lá. Então qual poluente que é para a gente poder resolver? Para poder trabalhar nas acabativas que você fala. Porque senão a gente fica juntando, fazendo um monte de coisa e não chega a lugar nenhum. Né? Então, desculpe a minha fala, mas é porque a forma de falar é porque a gente tem 30 anos assistindo e a gente quer que a coisa adiante mais. Mas aplaudo os ganhos dos 30 anos. Porque muita coisa aconteceu. E muita coisa aconteceu porque a gente tem muita gente agora fazendo aquilo que a gente fez lá atrás. Parabéns para todo mundo. Boa noite. Peço licença para seguir o tom de informalidade do evento e dispensar as apresentações a respeito da atuação do Ministério Público. Eu hoje estou coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande. É um órgão de apoio dentro da estrutura do próprio Ministério Público que auxilia as 77 Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente situadas no sul de Minas Gerais e que abrangem 177 municípios. Então, eu não sou promotor de Justiça de Meio Ambiente de Três Corações, tampouco promotor de Justiça de Meio Ambiente de Lavras, que é o município em que a coordenadoria está situada. Nós, dentro da estrutura orgânica do Ministério Público, trabalhamos para conferir apoio técnico e jurídico aos órgãos de execução, que são esses promotores de justiça espalhados pelo Estado, para tentar compreender e contribuir para a solução de alguns problemas numa matéria que ela é menos jurídica e muito mais técnica do que qualquer outra do arcabouço do direito. Feito esse breve registro, eu gostaria também de dizer que o Dr. Gustavo, que é o promotor de justiça aqui de Três Corações, entrou em contato, justificou a impossibilidade de comparecimento, porque, como qualquer órgão público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público também tem um cobertor curto, e ele hoje estava em Baependi, que é uma comarca que não conta com promotor de justiça, e por isso ele se desloca para lá para tentar colaborar com esse acervo. Eu tentarei adotar uma palavra mais resolutiva, no sentido de buscar proposições e demonstrar alguns avanços, poucos, mas alguns avanços que foram obtidos desde o primeiro encontro, há 2 meses em Varginha, e peço licença para me reservar para não debater especificamente os problemas de cada uma das instituições resolvidas. Em primeiro lugar, porque eu acredito que esses encontros só serão efetivos se a gente olhar para o futuro. E, em segundo lugar, porque é do meu perfil pessoal e também profissional debater e buscar responsabilização pelas irregularidades de forma técnica nos processos que o Ministério Público atua. Não acho que é papel de um promotor de justiça adotar uma postura política, não obstante estejamos hoje na Câmara Municipal de Três Corações. Nesse sentido, após o primeiro encontro organizado pelo coletivo Rio Verde Vivo, em Varginha, eu posso dizer que, juntamente com a doutora Alice, que é a colega daquela comarca, nós tivemos reuniões com a equipe técnica da Supran a respeito da PCH Boa Vista. Há na promotoria de Varginha 2 inquéritos civis já instaurados que acompanham problemas, um deles especificamente relacionado à questão da infestação das macrófitas. Há também 2 inquéritos civis instaurados, um na própria coordenadoria em Lavras
e um estava tramitando em Varginha, hoje comigo também em Lavras, a respeito da prestação de serviços da Copasa no município de Varginha. Nós vimos buscando aferir algumas denúncias de irregularidades de forma técnica, por meio de perícia, para que a gente possa buscar, se não for possível, uma resolução consensual com o órgão, uma judicialização consubstanciada em provas, para que o processo não demore 4, 5, 10 anos, como costuma ocorrer. Também fizemos recentemente um mutirão de feitos extrajudiciais em Varginha. Segunda e terça-feira da semana passada, a coordenadoria esteve na promotoria e foram efetivadas 40 reuniões de casos de denúncias de irregularidades ambientais, formados, se eu não me engano, 26 ou 28 termos de ajustamento de conduta, em que as pessoas, os empreendimentos comprometeram a regularizar intervenções ilícitas em espaços ambientalmente protegidos, como APP, ou degradação de reserva legal, supressão de mata atlântica, de sorte que, ainda que de forma reflexa e em um trabalho de formiguinha, haja uma contribuição para a recuperação da vegetação nativa daquela região, por consequência, alguma espécie aí de ajuda para se alcançar um balanço hídrico que também é um problema, independentemente da qualidade da água. Posso dizer que a Promotoria de Justiça de Varginha instaurou um projeto semelhante daquele que existe em Três Corações. A Promotoria de Três Corações trabalha com o projeto Cílios d'Água por meio da ARPA. A ARPA Rio Grande é uma OCIP que tem um termo de cooperação técnica com o Ministério Público, nos presta assessoria técnica e também executa determinados projetos de recuperação ambiental. Aqui em Três Corações, o Cílios d'Água busca recuperar áreas de preservações permanentes urbanas, e Varginha instaurou o primeiro procedimento por nosso intermédio, chamado Águas do Sion, em que foram identificadas, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente de Varginha, nascentes degradadas nesse bairro do município, e será efetivada com recursos obtidos por meio de compensações ambientais do Ministério Público, a recuperação das nascentes e também a conscientização da população do entorno, porque se percebeu que, além da ocupação urbana irregular, um dos principais problemas era a falta de conscientização daquelas pessoas que utilizavam a nascente e sua APP, que deveria ser preservada, como uma área de bota fora, um lixão, e isso acaba sendo tão grave quanto essas ocupações irregulares. Então, executar atividades de reflorestamento, de recuperação, sem a necessária atividade de educação, conscientização ambiental, é inócua, é enxugar gelo. Então, nós temos buscado executar esses projetos acompanhados de equipes técnicas que possam fazer essa conscientização para evitar que daqui 3, 5 anos nós tenhamos que executar a recuperação de uma área já trabalhada. Fora disso, também com relação à Varginha, o Ministério Público expediu uma recomendação. Recomendação não é uma sugestão, é um instrumento jurídico técnico, formal, legalmente previsto, para que a municipalidade pare de realizar a capina química urbana, que era feita em Varginha. Nós tomamos conhecimento e agimos nesse sentido. E, por fim, em relação à PCH da Balsa da Cachoeira, após contato dos organizadores do Coletivo Rio Verde, o Ministério Público de Paraguaçu requisitou para a SUPRAM a realização da audiência pública. Outros atores sociais também o fizeram. Então, aqui eu conclamo os presentes para que efetivamente participem e externalizem a preocupação a respeito do empreendimento, inclusive de forma técnica, se possível, para que o órgão licenciador possa efetivamente sopesar essa visão da sociedade civil organizada, porque, como já foi dito aqui de forma anterior, pouco adianta questionamentos depois que o empreendimento está licenciado em operação. Aí a gente busca corrigir irregularidades, como é o caso do empreendimento da CPFL. Esse momento prévio à licença prévia, que é a primeira fase do licenciamento, em que há audiência pública, é justamente a oportunidade da sociedade civil se organizar e se manifestar para que as autoridades responsáveis por esse processo de licenciamento, que de fato seguem uma norma técnica, não fechem os olhos ou os ouvidos para o anseio da sociedade, que é quem sofrerá o impacto daquela atividade econômica, e muitas vezes a gente sabe, os empreendimentos oferem os lucros e as externalidades são socializadas. Feitas essas questões, eu queria fazer uma ponderação bem breve, Ângela, em relação à questão da técnica dos licenciamentos ambientais, né? Entendi o contexto da sua fala, mas eu reputo que nós temos um problema muito sério no país, em Minas Gerais, que é a legislação deficiente, no sentido
de não obrigar o empreendedor a apresentar a melhor tecnologia disponível para aquele determinado empreendimento. Hoje a lei exige que sejam apresentadas alternativas viáveis, e dentro das alternativas, desde que cumpridos determinados requisitos, o empreendedor pode optar por qualquer uma delas e o órgão ambiental fica vinculado a esse licenciamento. Houve um avanço legislativo, infelizmente depois do evento de Brumadinho, com a aprovação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais, que foi apresentado pelo Ministério Público em 2016, menos de um ano após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, e somente foi votado e aprovado, votado em 22 de fevereiro desse ano, se não me engano, e aprovado na segunda-feira seguinte pelo governador Romeu Zema, às custas de mais uma tragédia e da perda de centenas de vidas. Mas essa é a primeira legislação do Estado de Minas Gerais que traz expressamente a obrigação do empreendedor adotar a melhor técnica disponível na execução de barragens de rejeito de mineração. Isso deveria ser a regra para qualquer empreendimento potencialmente poluidor. Seja a Copasa ou qualquer outro, ela não pode adotar a tecnologia mais conveniente economicamente. Deveria adotar a tecnologia mais efetiva em termos ambientais, ainda que eventualmente economicamente mais dispendiosa. Essa não é a realidade, isso passa por um aprimoramento legislativo, e esse aprimoramento legislativo somente ocorrerá com a participação da sociedade, a cobrança a seus vereadores, a seus deputados, para que isso chegue ao ouvido de quem tem poder de decidir. Caso contrário, nós veremos legislações aprovadas como o novo projeto de licenciamento ambiental em trâmite no Congresso Nacional, que vem para retalhar ainda mais um instituto importante, talvez o mais relevante deles, para se precaver danos e degradações ambientais. Então, enquanto a sociedade não se organizar e não se fizer ouvir, é uma utopia acreditar que as instituições ou as autoridades isoladamente modificarão o quadro que hoje existe. É bem verdade que nós avançamos muito. Dona Joana falou há 30 anos, quando ela começou a briga dela, e até cumprimentou todos aqueles que dedicaram seu tempo, seu esforço, sua paixão para contribuir. Mas nós ainda estamos avançando a passos de formiguinha. E a possibilidade, não é, de reunir 31 prefeitos para resolver o problema de saneamento, por exemplo, só é factível, na minha visão, quando esses gestores municipais se sentirem pressionados pela sua população, no sentido de que essa questão para ela é relevante. Enquanto a população não se imbricar no problema, não manifestar o desejo e simplesmente deixar para lá como se não tivesse nada a ver com ela, isso não será uma pauta dos municípios